Boa noite a todos, muita saúde e muita paz. Verdadeiramente é um grande presente, não pela vaidade, mas pela imensa gratidão a Deus de estarmos nessa casa. É uma grande bênção que todos nós temos, amado irmão Fernando, e todos os companheiros que estão aqui na Seara do Cristo, no trabalho que não é nosso, é do Mestre Jesus. E nesse dia, nesta noite, neste momento, o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos presentear com um tema que teremos que ficar muitos séculos aprendendo o ensinamento do Mestre Jesus, no capítulo 11, onde ele orienta todo aquele povo e continua orientando até hoje, amar o próximo como a si mesmo. Verdadeiramente, nós temos grandes dificuldades em entendermos este amor infinito que o Mestre Jesus sempre vem nos direcionando, nos orientando, mas estamos nós aqui, nesta casa, Santa Casa Santa, abençoada, Centro Espírita Trabalhadora de Jesus, tentando, passo a passo, sempre à frente, aprender um pouco mais desses ensinamentos do Mestre e colocarmos, na medida do possível, dentro das nossas condições, dentro das nossas limitações, compreendendo as dificuldades que todos nós temos em colocarmos este ensinamento do Mestre Jesus. E no capítulo 11, eu vou ler o Evangelho, porque todas as quartas-feiras, não necessariamente seja uma palestra, nós estamos em um estudo, em uma conversa, tá? Não sou palestrante, apenas estou aprendendo a falar do Evangelho mediante a espiritualidade me induzir, meu coração ficar realmente repleto desse conhecimento, mas não somente na teoria. É porque o meu esforço maior é para tentar colocar em prática, aprender literalmente, mas a prática, quando chega o momento, meus amados, a gente tem grande dificuldade, igual todo mundo que está aqui. Ninguém está apto a compreender e exercer na íntegra o Evangelho do Mestre Jesus. Apesar que ele já está há 2025 anos tentando nos repassar esta mensagem verdadeiramente de amor, mas nós temos as nossas dificuldades. Mas temos também a grande bênção de termos a doutrina espírita para nos fortalecermos, para aprendermos, e nesta casa, no momento propício, temos a oportunidade de colocarmos o amor, que é a caridade em movimento. E nesse momento em que cada um de nós, não importa a qualificação profissional, porque aqui não existe classificação profissional, existe boa vontade, seres humanos com vontade de praticar a caridade, que é o amor em movimento, que é o amor em movimento, que é a caridade. E nesse instante, nós estamos aqui gratos por essa oportunidade de estar nessa casa, Dejaneira. Estamos muito felizes. E aí segue o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento: fazer aos outros
o que desejamos que os outros nos façam. Meus amados, na leitura que eu vou fazendo gradativamente, paulatinamente, vamos meditando em cada frase que o Evangelho está nos proporcionando. Vamos levar esses ensinamentos e, no momento íntimo, no momento de grande reflexão, uma reflexão de amor, precisamos, nesse momento, que todos nós esqueçam o mundo lá fora, pensem no mundo íntimo, no mundo interior, no mundo espiritual de cada um de nós aqui presente. E vamos acompanhando a leitura e, no momento, a gente vai fazendo algumas explicações. O maior mandamento: fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizera aos saduceus se calarem, reuniram-se, e um deles era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta. Com o objetivo, geralmente, naquela época, junto com toda aquela comunidade, o objetivo das perguntas que os doutores faziam, que os fariseus faziam de uma forma geral, o grande objetivo era colocar Jesus à prova, colocar Jesus em grande dificuldade, colocar Jesus para que ele respondesse algo que viesse ainda mais a falar na parte negativa e não no exemplo que ele vinha dando minuto, segundo após segundo, em toda a caminhada que ele estava exercendo naquela época. E para tentá-lo, pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento? Mestre, qual é o maior mandamento? Existia também naquela época mais de 613, quase que exatamente, leis, regras, definições que existiam com os fariseus. Na verdade, esse doutor, ele queria saber, o doutor da lei, que hoje a gente até compreende como um advogado, com alguém que compreenda toda aquela trajetória de leis, e sabendo que Jesus também era um grande conhecedor de leis, ele queria, na verdade, saber qual era o maior mandamento dentre aqueles todos, que um povo tinha uma quantidade de lei, outro povo tinha, semelhante às nossas leis atuais. E aí ele pergunta para Jesus entrar em contradição, com uma certa semelhança daquela pergunta que Jesus, com muita sutileza, mas eficaz, responde: como que eu vou pagar os impostos, né? Questionando Jesus, para que Jesus caísse em contradição. E ele diz: dai a César o que é de César. Neste momento, nesta pergunta em que esse doutor da lei faz a Jesus aqui: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Vejam, nesse exato momento em que o mestre fala: amará a Deus sobre todas as coisas, como haveria de amar a Deus sobre todas as coisas aqueles fariseus que não entendiam as normas e as regras direcionadas ao amor? Amar a Deus? Que Deus é este que esse Jesus está querendo nos impor? Se o Deus que eles conheciam era o Deus da violência, o Deus da guerra, era o Deus vingativo, era o Deus que punia, e não um Deus de amor.
Então Jesus, exatamente nesse momento, ele começa a colocar diante daquele povo o amor divino. O amor que Deus estaria e está e esteve em todos os segundos direcionando aquele povo que outrora poderia ser um de nós. Que amor é esse onde as leis preponderantes eram relacionadas à maldade, à crueldade, ao poder, à parte financeira. A única coisa que prevalecia era o poder material e não o poder do amor, como Jesus estava naquele momento direcionando. E segue o Evangelho. Farei aos homens tudo o que desejais que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. Como assim? Fazer aos homens aquilo que eu quero que eles façam a mim? Mas eu quero só o meu melhor, ou seja, eu sou egoísta, eu preciso somente das coisas boas para mim. Como que esse doutor iria entender e interpretar esse amor divino e não simplesmente o egoísmo, a vaidade, o orgulho? Para compreender esse amor, haveria de ter o quê? O amor penetrar no ser. Mas era completamente contrário às leis daquele movimento de terror, de sofrimento, de angústia, de guerra, de completa ignorância no sentido da parte moral e da parte espiritual. Tratai todos os homens da mesma maneira que quereis que eles vos tratem, disse Jesus. O reino dos céus, aí Jesus vai, em todos os momentos que Jesus conversava com aquele povo, logo em seguida ele fazia uma explicação através de uma parábola, com o objetivo que tivesse maior compreensão. E até hoje, quando a coisa está muito difícil, a explicação é muito difícil, a fala é difícil, a verbalização está difícil, muitas das vezes nós, com as nossas crianças, ou com um amigo, ou com um colega, pegam um exemplo, olha, fulano assim, assim, aí a gente pega um exemplo e coloca em claro como fator preponderante para esclarecimento daquela dúvida, quando há uma ignorância com relação ao assunto. E Jesus, para esclarecer melhor, vai falar a parábola. O reino dos céus é comparado a um rei que quis fazer as contas com seus servos. E tendo começado a fazê-lo, foi-lhe apresentado que um deles devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meios de lhe pagar, mandou o seu senhor que fosse vendido ele, o servo. O senhor, com quem esse servo devia, chegou para o servo e ele disse, não, então, já que você não tem como me pagar, você vai ser vendido, você, sua mulher, seus filhos e tudo que você tem, porque precisa saldar a dívida para comigo. Mais ou menos que muitas das vezes a gente faz, né? Coloca para pagar com os tributos, com os juros, né? As coisas que a gente, de uma certa forma, ainda copiamos essas manobras de acerto, de pagamento, sem pena nem dó, conforme fala o ditado. O servo, porém, lançando-se aos pés do Senhor, lhe suplica, Senhor, tenha um pouco de paciência e eu lhe pagarei tudo. Então, o Senhor, compadecido do seu servo, deixando-o ir, perdoou-lhe a dívida. Mas esse servo saiu. Mal acabara de sair, encontrou um dos seus companheiros
que também lhe devia alguma moeda. Estão acompanhando, estão compreendendo? Estou lendo pausado para entender a parábola, para aqueles que ainda não conhecem. E os que não conhecem, sempre tem uma novidade, algo muito importante dentro do Evangelho. Que por mais que a gente leia, conheça a parábola, ela vai refletir em um dado momento de uma forma completamente diferente do que eu li há um ano atrás. É uma coisa assim fabulosa, porque nós estamos em completa evolução. E agarrando-lhe o pescoço deste amigo que se devia a ele, o sufocando, dizendo: paga-me o que tu me deves. E seu companheiro, lançando-se aos seus pés, semelhante ele fez com o servo, lhe suplica, dizendo: tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo que devo. Mas ele não quis escutá-lo. Retirou-se e fez com que o prendessem e até ele pagar o que lhe devia. Os outros que observaram, os outros servidores e companheiros que estavam ali em volta, se compadeceram, vendo que o que se passava, ficaram extremamente aflitos e foram comunicar ao servo tudo o que tinha acontecido. Então, o Senhor, chamando o servo à sua presença, lhe diz: servo mau, eu te perdoei tudo o que me devias, porque me imploraste. Portanto, tu também devias ter piedade do teu companheiro. A mesma piedade com que eu tive para contigo. E o Senhor, cheio de cólera, entregou aos algozes até que ele pagasse tudo que ele devia. É assim que o Pai Celestial nos orienta, nos direciona a perdoar do fundo do coração as faltas do seu irmão quando houver cometido contra nós. Quantas vezes nós somos este servo? Pedimos, imploramos clemência, não só com relação à dívida, mas com relação a qualquer outro, uma palavra ruim, uma palavra ofensiva, um pensamento negativo, uma angústia direcionada para o meu irmão, lançando sobre ele os meus sentimentos, mesmo sem palavras, com um olhar penetrante de empatia, não, de agonia, para que ele entenda o meu mau humor. Eu fecho a cara, eu faço um sentimento brotar nos meus olhos e no meu semblante. Muitas das vezes emudeço, não falo, mas em compensação, o coração está cheio de ódio, de mágoas, de rancores. E chega o momento em que o outro sente todas essas energias negativas. Como eu posso definir que amor eu estou dando? Que sentimento eu estou brotando naquele coração daquele ser? Mas eu gostaria muito, quando alguém fizesse algo comigo, eu transbordar de energias ruins. Mas quando eu faço algo negativo para o outro, é a parábola. Quando eu devo algo e peço perdão, peço desculpa, peço clemência, peço paciência, peço um tempo, porque realmente eu vou cumprir com o meu compromisso. Mas quando alguém me deve, eu tenho esta benevolência, eu tenho esta paciência, eu tenho esta compreensão? Muitas das vezes, não.
E muitas das vezes nós estamos fazendo esse movimento, não só pensando na parte de pagamento em moeda, mas dentro do nosso lar. Vou dar o troco, não é assim? Ele não sabe, ou ela não sabe com quem está falando. Ela precisa compreender que tem que me respeitar, mas eu não vou respeitar o espaço, ou a fala, ou o pensamento, ou o sentimento do outro irmão. E nós estamos nesse caminho, nesses equívocos, sem entender o mecanismo do Mestre Jesus para amar ao próximo como a nós mesmos. É fácil? Claro que não. Eu falei no início que nós estamos há 2025 anos tentando aprender a amar ao próximo. E estamos cada vez mais tendo o conceito do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto, eu vou pensar se eu penso em alguém. É clássico de todos nós termos esse movimento, muitas das vezes, tão agravante para nós. Mas é preciso compreender que Jesus veio com um grande objetivo de nos ensinarmos incessantemente. E esse evangelho é repetido inúmeras vezes, dia após dia. Nós lemos, nós codificamos os parágrafos, sublinhamos e mesmo assim ainda estamos no momento do aprendizado constante. Não pensem vocês que nós que vamos fazer a leitura, nós que estamos aqui direcionando a leitura do Evangelho, somos diferentes de vocês. Temos os mesmos defeitos, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades e com muito mais comprometimento. Porque já estamos cientes do Evangelho. Quanto mais sabemos, mais seremos cobrados. Precisamos compreender esse acerto de contas, porque no final será cobrado também de nós, que já estamos cientes. A ignorância, muitas das vezes, não nos dá uma dívida maior, porque somos ignorantes, não compreendemos, nunca ouvimos falar, nunca soubemos nada sobre o Evangelho, mas no momento que a gente toma conhecimento, é o momento do refazimento, é o momento da reforma íntima, é o momento de compreender este Evangelho de luz e tentar, na medida do nosso possível, o nosso melhoramento. Segue o Evangelho no capítulo 4. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que desejamos que os outros façam por nós. Será? Fazer aos outros o que desejamos que os outros façam por nós? Se nós, nesse segundo, pegarmos essa fala do Mestre e definirmos uma mudança, quando eu quiser fazer algo bastante negativo para o meu irmão, eu lembrar, será que eu estando no lugar desse amigo, deste filho, deste irmão, deste vizinho, será que ele gostaria mesmo? Será que ele gostaria mesmo de ouvir isso? Ou se eu estivesse lá, eu gostaria de estar ouvindo a minha fala grosseira, a minha fala sem paciência, a minha fala com a falta de amor? Primeiro, eu vou estar faltando com amor para comigo. Porque no momento em que eu me irrito, em que eu coloco toda uma adrenalina, toda uma energia para circular
dentro do meu organismo, as minhas células vão começar a ter todo um movimento negativo, explosivo e implosivo. E aí, posso desencadear, no momento de fúria, um infarto, causando um AVC. E dali, ter como lucro ficar com a hemiplegia, uma parte do corpo paralisada. Para quem veio a energia, bateu e voltou. Então, quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é cuidando do próximo, cuidando de nós e direcionando o amor de Deus sobre todas as coisas, que é um Pai de infinito amor e misericórdia. Não é um Pai vingativo, não é um Pai para nos punir, é um Pai de amor e misericórdia, sempre para nos dar acolhimento. Mas fazemos igualzinho nós, pais e mães, e avós e tios, quando repreendemos, quando queremos que o nosso filho, o nosso neto, o nosso sobrinho siga aquele caminho que a gente já tem uma noção que é o caminho do bem, e ele segue o caminho errado. Nós, meros mortais deste corpo, mas de espíritos não, temos vida eterna, porque somos espíritos, nós simplesmente ficamos no sofrimento. Nós não gostamos do caminho errado que o nosso ente querido vai seguir. Imaginem um Pai que nos criou, que nos ama infinitamente. Vocês há de convir que não é nada agradável quando um filho do nosso Deus, nosso irmão, caminha por caminhos de dor, o caminhos que vai causar dor ao próximo, não é nada agradável. Ele nos dá a oportunidade através de quê? Para recompensa e retornarmos ao caminho do bem, através da reencarnação. Aí é que está o Evangelho segundo o Espiritismo, aí é que está o Espiritismo nos confortando para a próxima oportunidade. Mas eu tenho que esperar só na próxima oportunidade, ou eu tenho que pegar esse momento importante que eu estou encarnada aqui na Terra e utilizar para minimizar as cobranças do meu eu, do eu enquanto espírito? Eu preciso estar alerta, eu preciso estar orando, vigiando e tendo muita atenção às minhas ações e às minhas atitudes. Porque se eu simplesmente deixar a vida me levar, porque é o aqui e agora e não existe, teremos grandes consequências e cada vez mais vai ficar mais distante para a nossa reforma íntima e o nosso melhoramento enquanto espíritos e moralmente evoluirmos. E segue o Evangelho. Não pode haver guia mais seguro a esse respeito do que tomar como medida o que se deve fazer aos outros, o mesmo que desejamos para nós. Como que direito se exigirá um bom procedimento dos nossos semelhantes, se não temos para com eles indulgência, benevolência, devotação? Como eu posso exigir do próximo algo que eu não tenho nem para comigo, muito menos para dar ao outro? Eu estou num campo minado, querendo algo fluídico do bem. Se eu não estou fazendo esse movimento do bem acontecer, eu preciso ter consciência para que eu possa realmente fazer o movimento da benevolência. Nos nossos estudos, a gente até aprende assim, o BIP.
né? Benevolência, perdão e indulgência. Isso a gente coloca sempre nos nossos mandamentos, né, Lúcia? Benevolência, indulgência e perdão. Aí, para a gente não esquecer, logo lá no início dos estudos, aí a gente, olha, gente, é o BIP, hein? Aí todo mundo nunca mais esquece os símbolos do que representa. A prática desses ensinamentos, benevolência, indulgência, perdão, devotamento, conduz à destruição do egoísmo. Quando eu começo a praticar essas virtudes, quando eu começo a ter a oportunidade de ver o momento certo, sentir dentro do meu coração a vontade de ser benevolente, não porque fulano está vendo, eu vou ser benevolente, não, ó, tem alguém vendo, eu vou fazer aqui, vou perdoar aqui, mas meu coração não perdoa. Não é por aí. É com a clareza e a simplicidade do sentimento da alma, querendo fazer, porque eu preciso fazer o meu melhoramento íntimo. Eu preciso modificar eu, enquanto espírito, nesta trajetória deste planeta Terra. Quando os homens usarem essas virtudes como regra no seu comportamento e como base das suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem divergências de opiniões. Haverá, sim, união, concórdia, benevolência mútua. Esse é o Evangelho contínuo nos ensinando, nos dando toda a trajetória, todo o passo a passo, como temos que fazer. Não tem nada de mistério, não tem nada que o homem na terra não tenha conhecimento, porque Jesus é que é o mestre dos mestres. Jesus é que é o médico dos médicos, direcionando, orientando, e nos deixou, através dos seus discípulos, Mateus, Marcos, deixou todo um manancial de ensinamentos do bem. Mas nós temos tantas dificuldades em absorver o bem. Nós temos uma tendência a sermos facilitadores da parte negativa. Mas isso é porque nós não estamos atentos, meus amados. Atentos, observando, olhando, vigiando e orando, para não entrarmos nesse movimento, conforme fala o Pai Nosso, nessas tentações. As tentações acontecem porque eu gosto de ser tentada. E aí vou entrar na mesma sintonia. Porque no momento em que eu me manter fora do alcance das sintonias negativas, não vão me alcançar, não vão te alcançar, não vão nos alcançar. Se eu estou tendo a certeza dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, e que eu não estou mais afim de entrar em sintonias negativas, o irmão pode falar, é quando dizem para alguns de nós, está ficando boba, parece até que não está raciocinando, parece até que você não está mais nem aí. Eu estou tentando, mas eu estou aqui, cheia de energias também negativas, mas eu estou tentando me harmonizar para que eu não vou agir dentro da sintonia que o outro me provoca, porque as provocações são incessantes. A energia negativa não
não gosta que nós estejamos com essa reflexão, com esta sintonia. Nós estamos nesta casa divina, protegidos pela espiritualidade, nos dando conhecimento, nos dando favorecimento para compreendermos. Mas quando a gente chega daquele portão, as energias nos atacam de tal forma, vem a fragilidade, não é o corpo nem a matéria que é fraca, é o espírito que é fraco. É o espírito que é recém-nascido, aprendiz ainda. Nós colocamos que a matéria é fraca, de forma nenhuma. Nós, espíritos, é que ainda estamos fragilizados, é que ainda estamos fracos do sentimento de amor, o sentimento de perdão, o sentimento de benevolência, de caridade, verdadeiramente de caridade. Nesse movimento de amor que o Cristo nos embala, que o Cristo se revela o nosso guia, mestre e protetor, nos diz o livro dos Espíritos, na última pergunta, e Kardec pergunta aos Espíritos: poderá jamais realizar-se na Terra o reino do bem? Kardec pergunta aos Espíritos, na última pergunta do livro dos Espíritos. E responde os Espíritos amados, que tanto nos orienta, responde o seguinte: o bem reinará sobre a Terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons predominarem sobre os maus. Então, aí farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem há de atrair para a terra os bons espíritos. Espíritos que dela se afastará do mal, mas estes só a deixarão quando o homem dela houver eliminado o orgulho e o egoísmo. As duas mazelas que nós tanto, muitas das vezes, ainda colocamos em prática. O egoísmo e o orgulho. Precisamos estar atentos. Se de tudo que a gente conversou aqui, de tudo que o Evangelho do Mestre Jesus nos orientou, se sairmos daqui vigilantes em relação ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo, com certeza nos fará um bem muito grande. Nos fará uma reflexão de harmonia íntima, compreendendo o verdadeiro amor que o Mestre Jesus nos ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas. Pode ver, Lucinha, já estou encerrando. E ao próximo como a si mesmo. E nesse momento de reflexão, meus amados, vamos somente passar aqui uma mensagem de Emmanuel, que nos fala. Emmanuel, ele faz a reflexão da página 115, se eu não me engano, do livro Vinha de Luz. Por normas de fraternidade, amai-vos. Não determine seleções para amar. Não exalte conveniência para amar. Não imponha condições para amar. Não menospreze os fracos, os ame. Não impeça que você
tenha o sentimento do amor. Ame. Aproximemo-nos dos piores e ame-os. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amar-nos, servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para todos nós o glorioso caminho da ascensão. Nesta reflexão, que o Mestre Jesus possa ampliar para cada um de nós, na nossa caminhada neste planeta Terra, que possamos entender esse amor divino do Deus na nossa vida e possamos distribuir este amor recebido ao próximo. E entendermos que ao próximo também estou eu necessitando de amar e ser amada. É nesse ciclo, é nesses 3 movimentos em que está representando o nosso crescimento moral, o nosso movimento de amor maior, sem entendermos que o egoísmo e o orgulho não faz mais parte da nossa trajetória, sem entendermos que ele não nos dá nenhum pedestal para o nosso crescimento, nós não sairemos do mesmo lugar. Precisamos compreender e nos distanciarmos desse sentimento que tanto nos prejudica nessa nossa caminhada. Que Jesus, amado Mestre, divino, médico dos médicos, nos direcione, abra os nossos sentimentos e os nossos pensamentos para que possamos trilhar lado a lado com o nosso irmão e dizer: irmão, eu te amo. Boa noite. Obrigada, Ivete, pelas reflexões da noite, né? Árdua tarefa, né, de vencermos a nós mesmos, né? Essas 2 chagas, né, que nos corroem, que é o orgulho e a vaidade. Mas nós temos que olhar para frente, né? Acreditar que somos capazes. Jesus acreditou em nós, né? Vós sois a luz do mundo, né? O sal da terra. Ele acredita no nosso potencial. E nós precisamos acreditar para modificar e para transformar as nossas vidas e, conjuntamente, o nosso planeta. Então, agradecemos mais uma vez a companheira, agradecemos a presença de todos os irmãos aqui nesta noite. Lembramos que, após a prece da nossa querida Ivete, nós iremos para o passe. E, mais uma vez, nós pedimos aos irmãos que fiquem no salão, que prestem atenção na música, façam as suas orações. Vamos potencializar essas energias benfazejas que estão, né, ao nosso redor e vamos acreditar que vamos receber aquilo que viemos buscar aqui nesta noite. Após a prece, convidamos aos médiuns passistas da casa, a caridade do passe, e rogamos também que todos os nossos irmãos tenham um excelente retorno aos seus lares, junto aos seus amores, e aqueles também que desejarem, nós temos a nossa cantina, né, para fazer os seus lanches. Boa noite. Vamos agora, meus amados, nesta energia sublime desta casa abençoada, onde a espiritualidade amiga nos acolhe, nos abraça, nos direciona, nos fortalece, e que possamos agora, juntos, todos nós, numa energia de amor sublime, fazermos a nossa oração. Deus Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus querido, amigo, companheiro de todas as horas, espiritualidade desta casa que nos auxilia, nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, patrono desta casa, deste lar
desta escola, deste hospital. Vem Jesus, compreender as nossas dificuldades e, como sempre, nunca largando as nossas mãos. Jesus amado e querido, precisamos tanto da tua harmonia, direcionando a nossa caminhada com as nossas dificuldades, mas com a nossa boa vontade, ó Mestre, em aprender e em colocar em prática, na medida do nosso possível, os teus ensinamentos. Mas, Mestre, no momento das nossas fragilidades, temos certeza que tu compreenderás. Mas também nós não vamos ficar à mercê da tua compreensão e errarmos de novo. Dai-nos a compreensão para este exemplo de amor, para que possamos estar em harmonia, direcionando todos os nossos sentimentos mais puros, mais sublimes, para o nosso próximo. Assim como temos o dever de compreender o amor divino sobre todos nós, o de compreender esse amor que tu, ó Deus, nos proporciona minuto a minuto, segundo a segundo. Caminha entre nós, Mestre Jesus, esteja conosco em todo o universo, porque todo o universo necessita muito de ti. E eu sei que tu não nos desampara. Abre os horizontes daqueles que estão cegos, daqueles que não querem ouvir os teus ensinamentos. Mas no coração está plantada a semente de Deus, que é o amor divino. E com certeza sabemos que um dia todos nós compreenderemos e caminharemos lado a lado no melhor caminho que tu tens para cada um de nós. Esteja conosco essa noite e por todo sempre, que assim seja. Graças a Deus.